gentileza. E o Lula dizendo que não é comunista eu não sou comunista não, porque eu sou um católico fervoroso. Eu sou mais cristão do que comunista. Quando me perguntaram se eu sou comunista, eu falei, eu sou torneiro mecânico. Vai. Nós, o que se chama de comunista nesse país, eu não sou comunista não, porque eu sou um católico fervoroso. Eu sou mais cristão do que comunista. Quando me perguntaram se eu sou comunista, eu falei, eu sou torneiro mecânico. Tá bom. Na véspera de eleição ele é católico, não é comunista, não cobra imposto, ele gosta de acabar com o imposto na blusinha e gosta de dar auxílio. Esse é o Lulão, né? O Lulão da massa. Vamos lá, próximo. Hoje eu estou muito triste, governador. Estou muito triste, senadores. Hoje é um dia para mim decepcionante. Eu vou virar para vocês. Eu estou muito triste hoje com a notícia de que o secretário dos Estados Unidos da América do Norte, um tal de Marco Rubio, disse que os Estados Unidos diz que os nossos criminosos aqui são terroristas e que os americanos podem fazer intervenção. Por que eu estou triste? Primeiro porque essa tal de Comando Vermelho, esse tal de PCC, eles são terroristas para as comunidades brasileiras, para a sociedade brasileira, para o povo da periferia desse país, eles são terroristas. Pausa. Porque eles incomodam ele recebendo as suas lideranças dos ministérios. Entendi, Lula. Eles são terroristas? Tudo bem, mas tudo bem a pasta do Ministério da Justiça receber uma da liderança do Comando Vermelho da região norte. Desculpa, cara. Né? Só demagogia. Vai lá. Pode continuar? Vai. Eles incomodam o bairro, eles incomodam a cidade, eles roubam tudo que tem direito do povo, o direito do povo ver livremente. Então eles são terroristas e nós vamos combater eles aqui dentro. Nós aprovamos uma lei antifacção e aprovamos a lei de combater o crime organizado. E vamos combater. Eles não são um terrorista que o Trump quer. O Trump quer um Osama Bin Laden, que é não sei das contas, e nós queremos os terroristas brasileiros que estão lá. Porque sabe que as armas importadas que são contrabandeadas para o Brasil vêm dos Estados Unidos. Vem de lá, não, isso é as mentira, armas. pausa. Isso é mentira. Vem de um monte de lugar do mundo, inclusive tem armas de fabricação própria aqui no Brasil, tá? Enfim, vai lá, continua. A Polícia Federal entregou um documento para o Trump. O Brasil está disposto a trabalhar para combater o crime organizado. E vamos começar pelo seu estado de Delaware, que tem lavagem de dinheiro de brasileiro. Vamos começar por aí. Vamos começar por entregar o Ramage, que está condenado a 16 anos e está escondido lá. Vamos começar entregando o maior contrabandista de combustível desse país, o Cláudio Magno, o Ricardo Magno, que a Polícia Federal e a Receita prenderam 250 milhões de combustíveis dele contrabandeado. Foi dado ao Petrobras e ele está morando em Miami. Eu entreguei para o Trump o nome dele e a fotografia da casa dele. Quer combater o crime organizado? Me entregue os nossos que estão lá nos Estados Unidos. Nós não aceitamos ser tratado como moleque. Nós não aceitamos ser tratado como se fosse uma republiqueta. Eu tive 3 horas com o presidente Trump. 3 horas com ele. Entreguei 4 documentos para eles. Um deles era o combate ao crime organizado. O senhor Marco Rubio não estava lá. Possivelmente porque ele estivesse preparado para ajudar um filho de um bolsonarista que é candidato à eleição aqui nesse país, que não tem vergonha na cara de trair a nossa pátria, de nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. Pausa aqui, vamos lá. É o seguinte, você vê que mais uma vez o Lula tá mentindo, né? Os próprios Estados Unidos desmentiram a versão do Flávio de que houve essa declaração de Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas por causa de pedido dele. Isso é mentira. A gente tem tá? essa notícia aqui, inclusive. Isso não é verdade. Isso foi porque eles queriam, tá? Segundo ponto, o Trump não vai interferir aqui. Ele não vai vir aqui no Brasil, sei lá, buscar um Oruan, né? Ele não vai fazer isso. Põe aí na tela. O governo Trump nega a influência de Flávio em decisão sobre o PCC e Comando Vermelho. Representante do Departamento de Estado diz que classificação das facções como organizações terroristas faz parte da política de segurança nacional, né? Não, eles vão fazer isso.
Agora eles têm muito mais agilidade, por exemplo, para quebrar sigilo, para fazer busca e apreensão no território deles, inclusive, de quem eles consideram lideranças terroristas. E digo mais, hoje, às 19 horas, eu vou com o delegado Hugo, tá? E com o Busnello, delegado Hugo do Ceará, nosso pré-candidato ao governo do Ceará, e com o Busnello, nosso pré-candidato a vice-governador no Rio de Janeiro. Eu vou no Vilela hoje. É importante que você assista e espalhe. Vou no Vilela com eles dois. Um veio do Rio de Janeiro, outro veio do Ceará hoje pra gente nesse programa, tá? Que nós vamos falar justamente sobre isso. O que muda? O que acontece? Por que isso é bom? Por que estão falando que isso é ruim? Como que funciona o PCC? Como que funciona o Comando Vermelho? Nós vamos falar hoje no Vilela às 19 horas, tá? Assista a gente. E é isso. Só falar uma coisa. Mandaram um pimba aí falando alguma coisa de militância. Era um nick. Vê aí. É ruim o pimba? Depois a gente lê. Depois a gente vê. Não, porque a galera ficou no chat comentando. Perguntaram o quê? E eu vi esse Colder Rain falando de militância. Só segue o jogo. Vamos lá. Então a gente já Acabou o vídeo? Você quer terminar de ver o vídeo? Muito triste decepcionado. Não, próximo. Deixa eu ver. O que é o próximo? Tá. Lula... Essa matéria eu vou ler junto com você, porque... Vai ler direitinho? Vou, porque essa daqui eu também preciso estudar sobre esse tema e não vi com calma ainda. Então nós vamos ver ao vivo agora. Lula 3 e Congresso deixam herança de quase 1 trilhão na conta de luz. Ministério questiona cálculo e afirma ser indispensável considerar benefícios das políticas públicas implementadas pelo atual governo. Frente Nacional de Consumidores diz que setor de energia está uma desordem e alta dos custos mostra urgência na reforma do modelo. Vamos lá, desce um pouquinho. Levantamento da Frente Nacional dos Consumidores de Energia contabiliza que... eu gosto disso. Levantamento da Frente Nacional dos Consumidores de Energia. Tipo... todos. na Frente Nacional dos Bebedores de Água. Porra! Né? E eu que sou da Frente Nacional dos Respiradores de Ar Atmosférico. Puta que pariu, viu? Contabiliza que o terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva e a atual legislatura do Congresso Nacional criaram uma despesa extra na conta de luz na ordem de 985 bilhões até 2050, ou seja, quase 1 trilhão em novos custos para a tarifa de energia elétrica está contratado e vai entrar ao longo do tempo, sem considerar as demais despesas que naturalmente aparecem todos os anos, como ajustes tarifários, correção da inflação, efeitos das bandeiras. Desce aí. O valor equivale a 6 vezes o orçamento anual do Bolsa Família, ou 5 vezes o orçamento do Minha Casa Minha Vida. Se o montante fosse compartilhado, seria possível dar quase 3 salários mínimos para cada um dos 213 milhões de habitantes do país. Os gastos incluem despesas não previstas no Tratado de Itaipu, prorrogação de benefícios e incentivos a projetos renováveis e contratação de fontes para suprir a falta de geração em períodos do dia. O Ministério de Minas e Energia afirmou que considera inadequada e superficial a metodologia utilizada para atribuir de forma agregada supostos custos extras às políticas públicas adotadas no setor elétrico brasileiro. Não tá muito clara essa matéria, né? Mas vamos lá, desce aí um pouquinho. Essa leva de custos vai escalar uma tendência já autista. Já autista? Eu acho que era já uma tendência... Já autista. Vamos lá. Em janeiro de 2023, a conta de luz de uma família de classe média de São Paulo consumisse cerca de 200 kWh por mês, gastava R$ 185 com energia. Em maio desse ano, o custo com o mesmo consumo havia subido para 220 por mês, um aumento de 18%. Tá? A inflação do período foi de 16%. O que foi? Autista é um termo no mercado financeiro para descrever a atitude de um investidor que está otimista em relação ao desempenho de um ativo. Gostou? Vamos lá, desce aí. Apesar de o país estar com excesso de geração renovável e barata, no ano passado a energia elétrica residencial foi o item individual de maior impacto sobre o PCA, inflação oficial. O setor está uma desordem, como falta arcabouço para todas as mudanças que estão transformando na área da energia. Ora o governo, ora o Congresso, às vezes os dois juntos fazem ações desconexas para atender demandas desse ou daquele setor. O resultado é esse, diz o presidente da frente, Luiz Eduardo Barata. A prioridade, seja quem ganha, é reformar o setor de energia. A frente não está sozinha, O setor elétrico foi uma fábrica de penduricalhos sem sentido. É um modelo que penaliza o país, dá benefícios a um conjunto de parasitas. Desce aí um pouquinho.
O risco das soluções pontuais e o tamanho do problema estrutural estão bem retratados em um evento recente, a crise gerada pelo leilão da reserva de capacidade na forma de potência, mais conhecido como a sigla LRCAP. A forma como o MME, o Ministério de Minas e Energia, conduziu o certame acabou gerando um custo de 500 bilhões na conta de luz, mais da metade da mega despesa já contratada. Aqui cabe uma explicação sobre o contexto da necessidade desse tipo de leilão. É isso aqui, vamos lá. Grosso modo, os leilões tradicionais com hidrelétricas e térmicas comercializavam energia. A garantia de fornecimento fazia parte do pacote. Tá foda. Com o avanço nas fontes renováveis, solar e eólica, prevalece a venda de energia, mas essas fontes não conseguem garantir a entrega de qualquer momento porque são intermitentes. Vento vai e vem, sol também. O cenário se complicou com o crescimento das placas solares no telhado. O Brasil tem uma grande rede de abastecimento que é controlada pela ONS. Ele determina o que fica ligado e desligado para manter oferta e demanda alinhadas, pois tanto a falta quanto o excesso provocam apagões. A ONS controla parques solares e eólicos, porém não tem acesso ao fluxo do topo das residências. As placas inundam o sistema com um volume crescente de energia. A geração distribuída tinha 26 gigawatts. No ano passado já tem 45. Para equilibrar, a ONS vai cortando usinas que estão sob seu controle. Em inglês, amplia o curtailment. Em 23,3% da estado. Deixa eu ver se eu entendi isso. O que eles estão dizendo é o seguinte: você precisa de uma gestão muito precisa da energia, porque excesso de energia na rede é problema, falta de energia na rede é problema. Então, se você começa a construir parques eólicos e parques solares que entram na rede de distribuição de energia elétrica, tanto quanto as termos e as hidrelétricas, você começa a ter sazonalidades. Então, por exemplo, hoje tá meio-dia, tá um sol de rachar, os painéis solares estão, despejando energia na rede. Isso tá ruim, isso não é bom. Você tá aí com o vento, bombando, tá jogando energia pra caramba eólica na rede, isso também não é bom. Hoje tá sem sol e sem vento. Está faltando esse tipo de energia na rede. As termoelétricas e hidrelétricas têm que trabalhar muito. Isso também não é bom. E o controle disso não está sendo feito da forma correta. Eu vou te dizer o meu palpite, tá? Eu tô falando de orelhada. Provavelmente, de forma ideológica, os caras vão criando metas. Vamos criar a meta de ter tantos por cento de energia renovável eólica aqui. Vamos ter tantos por cento de painel energia elétrica aqui, sem entender a realidade do setor. Provavelmente é isso, tá? Provavelmente é isso. O final do dia também virou um momento crítico. O pôr do sol suspende a oferta de energia solar, exatamente quando as pessoas chegam em casa, ligam a luz, acionam aparelhos e tomam banho no chuveiro elétrico. Esse momento é chamado de horário de ponta. É preciso entrar com outro fornecimento rapidamente para manter o equilíbrio oferta e demanda. O governo não conseguiu mexer na estrutura de enrosco, que tende a piorar. Tudo isso Por tudo isso, o LRCAP é considerado fundamental para manter a segurança do sistema. Ele compra a garantia de entrega. Ah, entendi. Ele chega para a hidrelétrica e fala: hidrelétrica, é o seguinte, eu tô contratando você para você ficar à disposição. Se eu precisar, você vai entregar. E se não precisar, você não vai entregar, porque não pode ter sobrecarga de energia na rede. É isso, entendi. O governo não conseguiu mexer na estrutura desse enrosco, que tende a piorar. O primeiro leilão do gênero ocorreu em 21, o consenso no setor que o Ministério de Minas e Energia deveria ter feito certames anuais, contratando pequenos volumes e colocando todas as fontes para disputar juntas, o que elevaria a concorrência e tenderia a reduzir o preço. Um calendário regular previsível também ajudaria as empresas interessadas no certame a organizar sua participação. No entanto, que foi uma sucessão de derrapadas institucionais que, além daquele custo de 3 dígitos, alimenta uma polêmica ruidosa. O MME protelou os certames por 3 anos, tal. Então, claro que com certeza teve lobby demais, um monte de lobby. E aí, não, peraí, segura um pouquinho, não deixa aqui, vamos ver. É exatamente isso, né? Desce aí um pouquinho. Para complicar, algo deu errado no cálculo dos preços teto. Por serem considerados baixos demais, foram recebidos por fortes reações dos investidores. O MME, admitindo equívocos, fez a revisão. Em 3 dias anunciou aumento de 80% e 100%. Tipo assim, a gente calculou errado, pessoal. Agora, no leilão que é amanhã, a gente simplesmente aumenta aqui o preço teto para 100%. A galera fala, porra, né? Desce aí um pouquinho. Desce mais. Desce mais. Tá. Então é isso, cara. Isso tá uma bagunça, né? Inclusive, quando eu fui no evento do Esfera, eu encontrei o presidente da ANEEL. Ele falou: meu irmão, a gente precisa conversar, porque vocês precisam colocar no livro amarelo uma política pública objetiva de como lidar com isso, né? Então, muito importante. Deixa eu falar uma coisa. Como estamos de audiência e like? Ana Ering.
5.900 pessoas ao vivo e 2.900 Pelo likes. amor de Deus, que audiência maravilhosa, hein? Eu amo vocês. Vamos lá, dê like, vambora. Próximo. Gostou deste vídeo? Curta, comente e se inscreva para mais cortes como esse. E não se esqueça, nada escapa da mira da onça.